Antônio Rossi, num disco voador, visitei outro planeta, civilizações do espaço, visitando o planeta Terra. Capítulo 11, o estádio. Depois de longa, proveitosa, com instrutiva palestra, dirigimos para o volitor estacionado, quando me fez o Dr. Jansley a seguinte proposição: amigo, prefere visitar a zona agrícola ou assistir a uma competição esportiva que neste momento está sendo realizada em sua homenagem? Pergunta. Em minha homenagem? Quem sou eu para receber tamanha prova de consideração? Foi o que exclamei surpreso, logo acrescentei. Devemos comparecer à competição e deixar para mais tarde a visita à zona agrícola. Ao tomar esta resolução, recordei-me dos nossos homens proeminentes. Normalmente, os chefes de Estado, quando homenageados, deixam de comparecer às reuniões programadas, decepcionando os promotores da recepção. Com essa atitude, provoca desilusões aos participantes, que muitas vezes sacrificam seus interesses para apoiarem essas as festividades com a sua presença, contribuindo para o seu maior brilhantismo. É coisa corriqueira entre nós essa forma de proceder, que constitui quebra de compromisso assumido, com visível prejuízo ao patrimônio público e particular. Mirando-me nesse espelho, tomei imediata resolução de assistir à competição esportiva exposto. Ascendemos para o volitor e este imediatamente se movimentou para outra banda da área que nos encontrávamos. Alguns minutos depois divisei uma construção salientando-se pelo seu grandioso porte em vista do alto. Era gigantesca, volumosa, sendo circular o seu contorno. Ela comportava em seu interior uma enorme multidão, lotando suas dependências para presenciar a competição já iniciada. Lembrei-me no momento do Maracanã, praça de esportes, onde no Rio de Janeiro se efetuam célebres partidas de futebol e outras competições esportivas. Contornamos a parte do estádio, descemos vagarosamente sobre um vastíssimo pátio, onde se achavam pousados uns centenas de volitores de diversos tipos. Após lenta aterrissagem, encaminhamos-nos em direção às portas de entrada. Ingressamos sobre aquela imensa cobertura redonda, erguida, majestosa e a considerável altura, isenta de colunas, vigas ou escoras, e que explicavelmente sustinha as amplas arquibancadas. Suas paredes emanavam de uma sólida base redonda ou inteiriça. Circunscrevia todo o estádio, iniciando então rente ao chão, junto às desmarcatórias do campo interno. Elas eram transparentes, de modo a permitir da parte externa se pudesse localizar os lugares vazios nas arquibancadas. Sua elevação atingia aproximadamente 60 metros até o máximo de sua altura. Não vi guiches nem portões de ingresso para o picote de entradas, era livre o ingresso. Igualava-se aquele estádio ao aspecto de um imenso chapéu chinês colocado de boca para o alto, tendo ao centro um magnífico campo de esporte. Sua colossal base possuía uns 6 metros de altura e o seu piso, levemente ascendente, permitiu o acesso por inúmeras portas, verdadeiras bocas de forno. Essas portas eram de considerável espessura, e as paredes do estádio, como se fossem enormes pranchas de vidro impecavelmente ligadas, com a grossura de uns 80 centímetros. Depois daquele movimento ao saguão, eu e o meu companheiro demos entrada no recinto do estádio propriamente dito. Logo paramos na larga faixa demarcatória que circundava o campo, lançando a vista para aquelas soberbas instalações numa voraz apreciação de sua esplendorosa disposição em conjunto. Não vi degraus para se atingir a arquibancada, e o piso se erguia pronunciadamente côncavo até o mais alto ponto
espécie de corredores se intervalavam por toda a sua estrutura, tanto em sentido vertical como horizontal, permitindo às pessoas chegar aos seus lugares pretendidos. Entrevisava em todo o conjunto da arquibancada, geometricamente dispostas e cavadas no próprio material transparente do piso, formas distintas talhadas com esmero, tratados de moldes anatômicos do corpo humano que fazia sobressair os quadris, o formato das coxas, da barriga, das pernas e até de calcanhares, ofertando excelente comodidade. Essas formas anatômicas se amoldavam com justeza as saliências do corpo. Estavam inteligentemente dispostas em toda a vasta arquibancada do estádio, intervalada pelos aludidos corredores, cuja configuração era de tal ordem que permitia aos seus ocupantes estirar as pernas, ora cobrindo suas cavidades anatômicas correspondentes ora consentindo mantê-las escolhidas em posição lateral. Por vários minutos estive apreciando aquele povo comodamente instalado nas poltronas anatômicas, prazerosamente assistindo ao torneio que se desenrolava em rápidas jogadas. Suas silenciosas risadas bem demonstravam o real interesse pelos lances mais sensacionais da partida. Era de se ver a facilidade daquela gente se locomovendo por entre os corredores lisos, acentuadamente elevados, dando-me impressão exata de que seus pés aderiram ao material do piso inclinado, ajustando-se perfeitamente. Ao ser convidado para subir, apesar do meu sapato de borracha, escorreguei diversas vezes, o que levou o meu inseparável Cicerone a me amparar com suas robustas mãos. Assim, depois de cuidadosa ascensão, refestelei-me numa daquelas cômodas poltronas, passando a divisar amplamente o campo e todo o ambiente. As dimensões do campo deviam corresponder a dos nossos maiores gramados oficiais de futebol, medindo possivelmente uns 100 ou 50 metros, tendo as linhas divisórias do fundo em forma circular. Erguia-se do lado externo do campo um arco de ampla abertura que se projetava exatamente como linha divisória central e provinha de umas colunas de uns 5 metros de altura, contrapostas às linhas laterais. No meio do referido arco, que é o centro do campo, surgiam dependurados a guisa de minúsculas lanterninhas japonesas, 3 aparelhos do tamanho de uma grande lâmpada de notável alvura que espargiam luzes em forma espiral. Assim também as linhas de fundo e atrás da meia-lua. Havia um poste de uns 4 metros de altura sustentando outro aparelho muito semelhante aos do centro do campo, mas provido de um tubo em espiral, como se nele fosse artisticamente enrolado. Espalhados por todo o campo, via-se em linhas já retas e paralelas, equidistantemente dispostos na distância, uns 90 centímetros, círculos de um diâmetro pouco maior que os nossos discos de vitrola. Tais círculos ocupavam toda a extensão, sendo que a meia-lua das extremidades e sob o poste, eles eram de dimensões muito maiores. Tudo aquilo que se me afigurava, obra arquitetônica oriunda de inteligências superiores, elaborada sob um conjunto de linhas irrepreensíveis, numa disposição agradável, a harmoniosas dimensões, muita peça, um só detalhe, aberravam da distribuição ordenada do todo que constituía aquele magnífico e grandioso estádio. Iniciou o Dr. Jasley uma pormenorizada explicação da disputa esportiva. Entre outras coisas, relatou-me o que reproduzo a seguir. O jogo é realizado entre duas equipes compostas de 23 elementos cada uma, distribuída em 12 atacantes e 11 defensores. Cada jogador traz na perna direita uma braçadeira de umas 4 dedos de largura, espécie de tornozeleira, que servia para distingui-los. Assim, os pertencentes a um quadro usavam a de cor azul, enquanto os adversários traziam de cor amarela. O jogo consistia na movimentação rápida e constante dos jogadores sobre os círculos dispostos por todo o campo, cabendo aos defensores impedir os atacantes que vêm pulando de círculo em círculo de atingir a sua meta. É óbvio ser lícito utilizar somente os círculos vagos, sendo considerado falta pisar em qualquer outro círculo já ocupado. O início do jogo se processa com a distribuição de uma aula, isto é, metade do campo, de 12 atacantes do quadro A contra 11 defensores do quadro B. No outro meio campo se postam os 12 atacantes do quadro B contra 11 defensores do quadro A. A disposição inicial é delimitada por um setor do campo de luta, dentro do qual os jogadores do quadro que vai iniciar a peleja se colocam, atendendo, é claro, as combinações prévias. Cabe, portanto, ao quadro adversário dispor seus elementos em contraposição de forma a oferecer maior chance de defesa, ainda que essa posição se faça vis a vis,
sempre restará um ciclo vago tanto para o quadro A quanto para o quadro B, visto os defensores serem em menor número. A técnica defensiva de qualquer dos quadros interdepende da utilização pelo seu ataque. É indispensável para a conquista de um tento o jogador saltar de ciclo em ciclo, esquivando-se dos adversários até atingir a meta localizada na maior lua final. Quanto à técnica dos contrários, esta consiste em ocupar com presteza a antecipação dos possíveis ciclos vagos que impeçam o acesso do jogador adversário à sua meta. Para o jogador progredir e ultrapassar a defesa, o adversário precisa pisar exatamente dentro dos ciclos, não sendo permitido alcançá-los de maneira a tocar a sua borda, pois nesse instante provocará a assinalação de uma falta. O método de constatação das faltas é perfeito, não pode haver burla. Os juízes humanos são substituídos para um aparelho de alta sensibilidade que acusa, sem perigo de engano, um infrator. Praticada a falta, produz-se repentino clarão idêntico à cor da tornozeleira do jogador faltoso, e o espectador mesmo distraído tomava conhecimento da falta por parte do quadro cuja cor cintilou. Ao mesmo tempo, um jato indicativo de luz projetado no ciclo onde foi praticada a falta. A tornozeleira do elemento faltoso, pondo-se em evidência ao público que no centro de campo acendia um dos aparelhos focos brancos existentes no meio do ar. Desta forma, o acender de luzes amarelo ou azul era um aviso geral dado pelo cintilado clarão e confirmado no centro do campo por um dos projetores correspondentes. Simultaneamente, o infrator é indicado ao público pelos jatos luminosos projetados diretamente no ciclo a sua tornozeleira. No meu modesto entender, aquela praça de esportes era dotada de aperfeiçoados aparelhos do gênero eletrônico, numa vantajosa e modelar substituição do juiz pela perfeita assinalação das faltas e rapidez e autorização de novas jogadas. Quem nos dera obter tanta precisão nas arbitragens de nossas partidas de futebol, com certeza evitaremos as tropelias, discussões rixas e até a costumeira intervenção policial contra certos torcedores, mas violência e afoites. Constatada a infração pelos refletores, todos permaneciam parados na posição em que se encontrava até a projeção de nova luz, significando estar tudo normalizado. Depois, ao apagar-se o terceiro refletor, automaticamente estava autorizada a continuação da peleja, quando o jogador de um quadro estava em posição regular, isto é, em pé ou com o pé num dos ciclos, e o adversário pisava esse mesmo ciclo. Acendia-se então a luz indicativa da falta. A espantosa precisão com que o jato de luz localizava, sem perigo de erro, o infrator deveras deixou-me perplexo. Um ponto era consignado quando um jogador atingiu o ciclo maior do centro da meia-lua, na extremidade do campo. Então, nesse momento profuso, a iluminação era expandida pelo aparelho situado no topo do poste, atrás da meta. Essa luz invadia toda a área, a sua cor era consoante a tornozeleira do elemento que atingira a meta contrária. A essa altura, paralisava-se o jogo e as disputas voltavam aos seus lugares, pulando de círculo para assimilar, para assumir as posições de ataque e defesa, aguardando o apagado do terceiro refletor do meio de campo. Por isto posto, iniciavam as incursões, procediam jogadas numa veloz sucessão de esquivas inteligentes que redundavam em inesperada surpresa, permitindo às vezes o elemento menos visado progredir terreno e chegar a alcançar o sucesso. O campo é inteiramente liso, salientando-se os círculos de cor marrom escuro. Os postes e o arco eram material idêntico, porém transparentes como um vidro, muito puro, e em nada dificultava a perfeita visão do espectador. É místico que as faltas praticadas durante o jogo sejam em número reduzido. Nem sempre o quadro detentor de maior número de pontos é o vencedor da partida, dizia o Dr. Jansley no seu relato. Não adianta o quadro A marcar 30 pontos e ter 80 faltas, quando o quadro B marcou apenas 20 tentos e praticou só 30 faltas. No cálculo da porcentagem, logicamente, o quadro B é o vencedor, porque considera-se elevado em índice técnico o menor número de faltas. Se eventualmente um dos militantes usar brutalidade física contra o adversário incontinente, cessa a disputa e o seu quadro é considerado perdedor. O jogador que cometeu a violência é levado para um hospital a fim de ser submetido a rigoroso tratamento das faculdades mentais. Outra não é providência tomada? Pergunta. Essas faltas são frequentes? Pergunta. Não, aliás, constituem exceção. A última vez que um jogador arremeteu um colega ao chão foi precisamente há 42 anos passados. E dessa época, não mais tivemos reprodução do caso análogo. Este esporte desenvolve bem o físico dos seus participantes. Indaguei para conhecer os benefícios advindos de sua prática.
Por incrível que pareça, a prática deste esporte beneficia o físico, como se estivesse nadando, jogando futebol e xadrez simultaneamente. Jogando xadrez? Perguntei. Como pode ser isso? Perguntei. A estratégia das posições táticas dentro do campo constitui um verdadeiro teste enxadrístico, porque se visa obter esta ou aquela posição com a qual torna-se impossível impedir a marcação do tento. Aqui, como no jogo de xadrez acontece, obter posições inapeláveis que se traduzem em vitória. A tática aliada, a rapidez e a agilidade eram as características do jogo, e duvido possam os nossos melhores atletas competir com algum sucesso frente àquelas criaturas. Era visível o preparo físico dos jogadores e o seu treinamento em conjunto. Parecia automatos que se deslocavam com incrível ligeireza, esquivando-se dos adversários, criando sempre a oportunidade para os companheiros do seu quadro. Das arquibancadas presenciais, movimentação tática inesperadamente concretizavam posições de visível ameaça para um dos quadros, principiando a compreender os lances, passei a torcer para o quadro azul. Você é a cor mais vívida e da minha preferência. Nas jogadas mais sensacionais, a torcida antevendo, é claro. As suas consequências imediatas chegavam a assinar os braços, a acompanhar com gestos e silenciosas risadas o desenrolar da partida. Suponho que a velocidade desenvolvida nas jogadas não permita a qualquer um de nós aguentar mais de 10 minutos de jogo. Não seria exagero afirmar sermos impossível imitá-los. Impressiona o elevado grau de compreensão e esportividade que são possuidores dos seus participantes. Basta acender a luz e todos param, permanecendo imóveis sem tomar as dissonantes atitudes dos nossos craques futebolísticos. Indiscutivelmente era um belo espetáculo, atraente, que nos levava ao entusiasmo de propugnar pela vitória do quadro predileto. A duração da partida, em geral, de 2 horas, aqueles 46 elementos haviam sido escolhidos entre os melhores jogadores para participar do encontro em minha homenagem. Em dado momento, o Dr. Jansley olhou-me fixamente, dizendo: Temo venha surgir complicações no seu metabolismo orgânico, dada a ausência aqui de certos elementos de sua atmosfera. Apesar do seu físico estar resistindo galhardamente, muito além da nossa expectativa, tomamos as preocupações indispensáveis para evitar qualquer dissabor. É a razão pela qual convido a aproveitar o seu exímio no tempo em outras visitas para melhor se certificar do nosso sistema de viver. Por mim, estou pronto para sair quando quiser, foi a minha breve resposta. Após alguns minutos, em uma das interrupções da partida, levantamos e, com real espanto, vi os jogadores voltarem para o nosso lado, bem como postar-se de pé toda a multidão, saudando-nos fraternalmente com os braços. Esta honra é toda para você, falou o Dr. Jansley. Ao mesmo tempo que punha a mão sobre o meu ombro, assinando o braço, procurei agradecer aquela espontânea e sincera manifestação que me deixou emocionado, calando intimamente no espírito. Novamente, amparado pelo Dr. Johnson, desci em direção do piso que contornava o campo e nos retiramos por uma das portas mais próximas. No caminho, refletia pensativo sobre a generosidade daquele povo muito superior a mim, a qual se dignou honrar-me com tanta distinção na coletiva manifestação que acabava de prestar. Sinceramente, sentia-me envergonhado de minha insignificância, do estado lamentável dos meus trajes, enfim, da minha pequenez perante seres eminentemente superiores que acabavam de me dar uma lição de cordialidade aos mesquinhos preconceitos de um homem terra. Capítulo 12, pilotando um disco voador. Então, apreciou o jogo promovido em sua homenagem? Perguntou. A festividade teve um cunho comemorativo pela sua visita a este planeta e me sinto satisfeito em haver contribuído para isso, disse-me o Dr. Jansen com notória franqueza. Fiquei sensibilizado por tal distinção e reconheço sobejamente não fazer jus a tão grande consideração. Porém, levo uma excelente impressão de todos e do rígido cavalheirismo dos jogadores, da sua disciplina, agilidade e empenho com que efetuam as jogadas, exímios na execução dos lances. Encantou-me o apurado raciocínio na pronta conclusão das possíveis favoráveis posições para a conquista de um tento. O espetáculo que presenciei foi magnífico, gostei imensamente, sou-lhe devedor de tudo isso. Neste diapasão comentei com o Dr. Jansen certos detalhes
da competição que acabamos de presenciar. Surgindo durante a conversação mais as curiosidades, as festas habituais se resumem em jogos esportivos? Pergunta. As nossas festividades não se resumem apenas em jogos esportivos, mas as temos em modalidades diversas, tanto quanto as várias do vosso hobby. Sempre solicito, não se negou a mencioná-las. Realizamos como fazem os terrícolas, grandes festas comemorativas, nascimentos, formaturas, promoções, casamentos, etc. O próprio falecimento de um dos nossos cidadãos não deixa de constituir para nós certo motivo de alegria. A alegria do dever cumprido de uma jornada finda. Em dias festivos, nos reunimos em massa no local da festa, para a qual não há convites por nos considerarmos uma grande família. Se a festa se realiza em qualquer residência ou no interior de qualquer outro recinto, os participantes estão nos seus lugares e dentro de pouco tudo fica literalmente tomado. Como qualquer de nossas residências pode abrigar umas 600 pessoas, no início das homenagens passam a se alimentar com os líquidos postos inteiramente à disposição, cujo valor nutritivo é conhecido pela cor do frasco. Trava-se edificante conversação abrangendo toda a sala, onde os olhares se cruzam, abordando os assuntos mais variados. É usual alguém se levantar e fazer preleção, no que é acompanhado silenciosamente pelo olhar dos demais, sendo o alvo da máxima atenção. A ingestão de líquidos é feita com moderação e por senso educativo não praticam excessos, não havendo perigo de intoxicação por serem os alimentos de elevado grau de pureza e as bebidas não conterem a mínima dose de álcool. Estas foram, de certa maneira, as suas palavras, cujo sentido procurei transmitir aos leitores. Contudo, posso acrescentar pelo que disse em sua explanação mais o seguinte: as festas de regozijo por motivo de nascimento precedem um criterioso exame clínico que só as realizam após a declaração de que o nascituro está isento de resquícios perigosos. Assim se aduz ser uma desventura ou uma verdadeira infelicidade o nascimento de uma criança dotada de certas imperfeições. Por ocasião de algum falecimento, convictos de que esse ente já extravasou a taça do sofrimento, dando mais um passo em direção a Deus, se rejubilam e se comprazem em certas cerimônias, nas quais tomam parte com indizível sinceridade, pois desconhece a vingança ou o ódio e são despidos de orgulho e vaidade. Já nos encontrávamos a uma certa distância do estádio, quando o meu amado companheiro me fez a seguinte proposição: você é capaz de viajar sozinho e dirigir sozinho um volitor? Perguntou. Se me for ensinado o seu manejo e como conduzi-lo, creio que serei capaz de dar umas voltas. Respondi assaz surpreso. Prazerosamente levou-me para um dos volitores estacionados e me convidou a subir. Fez-me aproximar-se do painel de comando e deu início a uma lição de pilotagem da astronave. Indicando-me as alavancas e botões, especificando as que deveria movimentar para fazer o aparelho funcionar. Desta forma, procurou demonstrar-me a maneira pela qual o volitor tomaria direção à esquerda ou à direita, bem assim o modo de fazê-lo descer sem perigo de choque. Cabia-me manejar um simples dispositivo apenas. Com eles ser-me permitido evoluir sobre a cidade devagar e seguramente. Quanto aos demais, não deveria tocá-los em circunstância alguma. Após a pausada instrução, fez-me repetir com riqueza de detalhe a lição, incluindo-se as espécies de recomendações para a utilização dos determinados controles, a fim de ser a minha primeira experiência coroada de sucesso. Deveras, achei muita simplicidade nas instruções e tudo aprendi com rapidez e sem qualquer dificuldade. Achava-se agora apto a efetuar sozinho a viagem. Entretanto, ao deixar o volitor, o Dr. Jansley referiu-se às alavancas com estrias, as quais não deveriam tocar, para evitar que a astronave não se evolasse no espaço. Entendeu bem as explicações? Há qualquer dúvida? Perguntou. Creio que estou bem preparado, asseverei. Ao se afastar, o Dr. Jansley procurou tranquilizar-me. Seja cuidadoso e tenha calma, pois nada lhe acontecerá. Não se impaciente se encontrar alguma dificuldade, porque não há perigo. Se me arrisco a tanto é porque confio plenamente na sua pessoa, mais que em mim próprio.
Vou na convicção de que sairei ileso desta experiência. Foi o que lhe respondi. Então desejo um bom passeio. Só no interior da aeronave confesso ter sentido um calafrio pela espinha, e mais foi para corresponder à confiança do Dr. Jones que me propus a realizar o passeio, pois imaginava comigo: será que não me vou meter na alguma enrascada? Perguntava. Contudo, seguindo as instruções recebidas, acionei o botão de partida e já o volitor se alcançava em grande velocidade, o que fez de maneira quase imperceptível, sem nenhuma oscilação. No instante encontrado sobre a cidade, tratei de dirigi-lo na direção combinada. Movi a alavanca, pois segundo ficaria estabelecido, eu deveria aterrissar na parte sul da cidade, isto é, do lado direito do local da minha partida. Logo que acionei a alavanca devida para me encaminhar nesse sentido, o volitor principiou a dar voltas em vez de se dirigir para o ponto pretendido. Estranhei aquela linha de voo circular não prevista. Fiquei em situação do aprendiz de pilotagem que, pretendendo dar certo ângulo ao avião, provoca sua inclinação em demasia, obrigando-me a voltar sobre si mesmo. Vi que a manopla não estava correta e procurei estabilizar o aparelho para poder prosseguir em linha reta. Apesar das tentativas feitas, não obtinha resultado satisfatório, e aflito nem mais olhava para fora do volitor, tão preocupado em encontrar uma solução para o impasse. Tentando me recordar das instruções recebidas, decidi fazer combinações e, como consequência, o volitor prosseguiu em direções diversas, zigue-zagueando sem rumo, subindo ou descendo sem qualquer orientação, o que me punha inquieto. Em sucessivas evoluções desorientadas, seguidas de paradas repentinas, fiquei durante vários minutos voando sem rumo, sem uma solução exata que me situasse no caminho certo. Imaginei estar perdido e sem a possibilidade de salvação. O meu sistema nervoso muito contribuiu para me atrapalhar, e cheguei mesmo a rogar a Deus que se apedasse de mim, protegendo-me, conferindo-me a felicidade de descer são e salvo. Dentro das minhas concepções já estava desesperado e confuso. Havia perdido noção de tudo. Inexplicavelmente, o volitor tomou a direção certa, adquiriu velocidade e pousou novamente sobre uma plataforma, como se nada houvesse acontecido. Efeito do susto rápido, abandonei o aparelho e logo avistei o Dr. Jones, que ria gostosamente. Gostei de ver a sua perícia, disse-me em tom amigável. Que enorme susto levei, doutor. Atrapalhei-me, foi difícil ajustar os controles para poder chegar até aqui. Imagine se eu não conseguisse voltar mais, o que seria de mim? Perguntava. Foi o que asseverei na ingênua convicção de ser o autor de tal proeza. De qualquer maneira, você chegaria a este local, objetivou o Dr. Johnson, e para me tranquilizar ponderou. O aparelho estava sendo guiado por 2 controles possantes aqui do solo. Então, por que o senhor deu-me uma lição tão detalhada se existia essa preocupação ao meu respeito? Retruquei. Seria uma indignidade de nossa parte, um verdadeiro atentado, devolvê-la ao seu planeta sem a sua preciosa vida, você não acha? Perguntou. Nesse caso, não fui eu quem fiz a aterrissagem? Perguntei. Paciente, sorriu amavelmente, dando-me umas palmadinhas no ombro, finalizou. Não tenha dúvidas, você contribui muito para isso. Fiquei todo vaidoso, mas interiormente pensei. Eu não interferi em nada. Fiz papel de boneco e viajei por conta e risco dos controles automáticos. Essa é que foi a realidade. Dentro do meu incompreendido orgulho consciente da minha perícia de piloto, procurei detalhar ao Dr. Jones as minhas aflições e os pormenores de minha atuação e conduziu o volitor. Ele, ouviu-me atenciosamente, esboçando um sorriso afável. Contudo, pude compreender pela sua atitude que a minha narrativa não o convencia, pois manifesto era o seu desinteresse. Refletindo melhor, concluí de fato nada fizera. Tudo se limitou a uma mera experiência, ou seja, uma brincadeira para verem o meu procedimento. Então procurei dar uma palestra e lembrei-me de indagar da música. Qual é a razão de ouvir sem interrupção a música natural provindo dos céus e a cantar dos pássaros, quando não escutamos outros ruídos, tampouco a própria voz? Digo-lhe, numa síntese, o estado físico da atmosfera dificulta a propagação de certos sons, e essa propagação não chega a impressionar as células auditivas. E como sempre, no desejo de se fazer compreensível, deu-me esta explicação. Os sons, como qualquer outra substância, possuem corpo. Tais corpos são distintos e se selecionam. Assim, digamos, as categorias dos corpos são A, B, C, D, F, etc.
Os nossos ouvidos captam categorias vibratórias, permitindo a entrada de 3 corpos, A, B e F. Quando os ouvidos da criatura terrena captam outros elementos, A, C e D, acontece que a melodia dos pássaros e o som da música natural estão catalogados na classe A. Por consequente, nós a captamos e você também. Fica sendo assim uma sintonia comum. Em conclusão, se os sons das marteladas em eventual choque de voltores e outros congêneres estiverem categorizados no tipo F, os nossos ouvidos não permitem captá-los, porque estão fora de nossa camada de onda auditiva. Desta forma, você poderá escutar ruídos que não ouvimos, enquanto por sua vez escutamos sons que os seus ouvidos de homem da terra não percebem. Mas porque em nosso mundo fomos forçados a ouvir o barulho enervante dos maquinários, motores, falatórios, radiofônicos, estouro de bombas que chegam a nos assustar? Quando aqui reina completo silêncio? Perguntei. Isso é, meu amigo, embora duvide, uma penitência, melhor definindo, uma graça divina. Mas como pode isso acontecer se concebemos a graça divina como um bem e não como um flagelo? E é em tal condição que classificamos o barulho da terra? Perguntei. Sim, incontestavelmente. Os ruídos, as doenças são 2 flagelos benéficos, isto é, de recuperação que Deus legou ao planeta Terra. São penitências morais e espirituais enquadradas no caminho evolutivo dos terrícolas. Pelo veículo da penitência é que vocês conseguem chegar às alturas do progresso, apesar de a entenderem por expiação ou povoação. Esse pensamento refletia bem a condição avançada daquela humanidade, habitando um mundo superior, muito evoluído, onde tudo era silêncio. Não há um silêncio de tédio, de medo, mas cheio de uma quietude confortadora que me proporcionava um indescritível bem-estar. Lá nada se ouvia, apesar do intenso movimento dos voltores cruzando-se sob alta velocidade, num constante ir e vir, além dos da categoria de interplanetários que subiam e desciam, cujas trajetórias não conseguia acompanhar. Esquecia-me de mencionar a existência em certos cruzamentos das avenidas de usinas geradoras. Essas usinas que não visitei se situavam no centro de cruzamento de algumas avenidas. Tem a sua cúpula ao mesmo nível das calçadas, e o seu interior se cruzavam, se concentram maquinismos para a difusão de força magnética e controle dos voltores em circulação. Creio por vir delas o tal sistema de sinalização parado, chamado de evolução de voltores em toda uma determinada área. Tais usinas provavelmente devem se comunicar sobre o piso das avenidas e se ramificarem por toda a cidade numa canalização subterrânea, e nela servindo muitos operários numa fiscalização técnica intensiva. Esta é uma conclusão minha. Existe nas zonas adequadas outras oficinas de montagem, onde operários trabalham martelando peças, porém sem produzir nenhum ruído perceptível. Segundo declarei, o que mais impressionou nessa colossal metrópole, seja porque a sua harmonia me empolgava, tocando profundo meu ser, seja pelo ato de estar sempre presente aos ouvidos, era a maravilhosa música provendo dos céus. Seria essa música a sinfonia da própria natureza, classificada como sinfonia dos mundos? Perguntava. Aceitava como sendo um milagre que me deixava perplexo e fazia-me aquilatar da impossibilidade de um ente humano produzir semelhante maravilha. Era a expressão da suavidade doce e compassada, harmoniosa e confortadora, impregnada de algo divinal que saturava o meu íntimo. Enfim, uma sintonia celestial executada para a nossa alma. Não sei dar uma definição satisfatória, meu porquê, mesmo porque não sou músico. Entretanto, posso asseverar que, emitindo um som simultaneamente, outros 4 ou 5 surgiam, continuando o primeiro a ser ouvido como se fora a base de sustentação às demais notas musicais. Finalmente, tudo se entrelaçava de maneira inexplicável, harmonizava-se, extinguindo-se numa só tonalidade. Li alhures que Grand Canyon, nos Estados Unidos da América, dava-se um fenômeno interessante. Em profundos vales daqueles íngremes maciços montanhosos, perpassava o vento e no contínuo movimento produzia uma espécie de música natural. As modulações produzidas às vezes são de tal sorte acentuadas que se estabelece um estranho músico, como se fora uma melodia da própria natureza. Naquele sepulcral silêncio do Grand Canyon, muitas pessoas tiveram a oportunidade de presenciar semelhante fenômeno, e as do sensitivo mais apurado narram como sendo uma música provendo do espaço por
deformações do vento, posso afirmar se a música que eu ouvia extasiante, arrebatadora, e para mim significava não propriamente uma sinfonia, mas um sopro sobrenatural que me elevava os sentidos, predispondo-me ao exercício de ações magnânimas. Ao seu ressoar sentia profunda calma, inigualável serenidade e bem-estar indefinível que se traduzia em disposição e confiança, e aquela maravilhosa música persistia como um sedoso lençol sobre nossas cabeças. Harmoniosos sons nos envolviam e se estruturavam, formando verdadeira montanha musical. Assim, aquele povo, segundo soube, fica horas e horas se deleitando com a peculiar melodia que para eles representa o prazer ao par de substancial repouso espiritual e consequente reconforto físico. Compulsoriamente, o Rolitor havia me conduzido na zona agrícola daquela misteriosa cidade. O meu encontro com o Dr. Jansen tinha sido decorrente de um plano adrede preparado. Capítulo 13, a zona agrícola. Percorríamos a ampla calçada, verdadeira prancha de vidro cristal em direção aos depósitos alimentares. Quando paramos para encetar nova conversação, sinto-me tão eufórico, não sabendo a que atribuir, se ao régio almoço ou à deliciosa música espacial. Imagino se a hospitalidade que me propicia fosse oposta, isto é, vendo em uma das nossas cidades, movendo-se com inúmeras dificuldades sob o ar abafado, suportando a poeira e outras imundícies, com a alimentação grosseira de fortes condimentos, o que faria? Me perguntava. Tratava-se de uma hipótese quase irrealizável. Não poderia ingerir os alimentos que vocês atualmente tomam. Assim se expressando, diligenciou em tecer comentários que procuro produzir. Ingerindo vitaminas, alimentos, eu poderia viver um pouco em seu planeta, porém não suportaria as refeições pesadas dos terrícolas. Para utilizar os produtos da terra, seria indispensável a média de uns 60 kg de alimento vegetal para a extração de vitaminas suficientes a uma refeição das nossas. Ante essa estimativa, atalhei com um tom de gracejo. Então não haveria alimento que lhe chegasse? Perguntava. Realmente, isso já foi calculado por nós. Se fôssemos obrigados a emigrar para a terra e lá estivéssemos de viver, tudo se consumiria em poucos anos. Providências de outra ordem seriam precisas a fim de possibilitar a nossa permanência lá. Então quer dizer que não nos visitaram? Então quer dizer que não nos visitarão nem pelo ano 2000? Pergunta. Aliás, supõe-se que o nosso orbe se acabará nesse ano. Haverá sim sensíveis mudanças até o ano 2030 do vosso calendário e se processará uma verdadeira metamorfose moral e física, ao lado de uma radical mudança em todos os setores da vida humana. Como sabe, doutor, de tudo isso? Perguntei. Por conhecimentos científicos ou religiosos? Indaguei presuroso. Pela ciência, apoiado intimamente aos conhecimentos religiosos. Há muitos milênios palmilhamos estradas idênticas Há muitos milênios palmilhamos estradas idênticas e o que sabemos com relação ao universo cinge-se à altura de nossa inteligência e grau de compreensão. Se hoje rondamos o seu planeta e o observamos, é justamente para estarmos a par de toda essa maravilhosa metamorfose, aliás, já iniciada. Atravessando depois sob árvores frondosas, notei serem da mesma espécie das que rodeiam os estabelecimentos hospitalares. Elas ostentavam belíssimas e caprichosas flores, enfeitando o ambiente. Chegados a uma linha divisória, afastei distante uns 80 metros, uma série de interessantes construções divergindo de tudo quanto havia conhecido até então. Era um depósito de vitaminas em líquido, ou seja, os recipientes públicos destinados a guardar a alimentação daquele povo. Aproximando, vi que os depósitos se assemelhavam a gigantescas ampolas de injeção, com o mesmo formato, possuindo o indefectível prolongamento tubular, a qual a parte que costumamos cindir para a extração do líquido contínuo. Inteiramente transparente, tais depósitos não possuíam qualquer junção ou aderência em suas paredes lisas. Eram sustentados a baixa altura por pilares de 1 metro, formando meia-lua com encaixes
com encaixes feitos braçadeiras. Eles estavam paralelamente dispostos em intervalos simétricos que mediam 50 metros de comprimento por uns 4 de diâmetro. Por baixo havia uma espécie de roseta que fazia o papel de torneira, por onde as pessoas colhiam líquido vitaminoso, servindo-se de qualidades e quantidades que desejassem. Do outro lado, via-se uma abertura circular por onde eram estabelecidos pelos volitores tanques de substâncias trazidas diariamente das usinas. Eles eram em número de 35, representando outras tantas qualidades de vitaminas que se diversificavam pela tonalidade de cor. Enfileirados em longa extensão, os depósitos estavam expostos ao ar livre, sem nenhuma coberta especial que os resguardassem. De entre as cores mais familiares, destaque a amarela, a azul, a marrom, branca e outras vivas e berrantes, cujas matizes são conhecidos por nós. Os habitantes distinguem as vitaminas pela sua cor peculiar. Servem-se delas e transportam-nas às suas moradias nos volitores de uso livre. Para maior conforto, aquele povo em reentranças nos próprios pilares, há corpos destinados ao que se desejarem tomar suas refeições no local, sendo habitual reunir sob as árvores das proximidades, aproveitando-se também para aspirar suas salutares emanações atrás de cada uma das ampolas depósito a uma plataforma elevada, onde pousam os discos tanques, a fim de procederem ao descarregamento, realizando sem desperdício de um único pingo. Tudo é muito limpo e perfeitamente executado, correndo normalmente o trabalho de abastecimento sob impecável asseio. Ao visitar as plantações, fiquei admirado com a qualidade da terra. Ela é granulada como se fosse serragem grossa, visivelmente mais pesada que a nossa, dando a impressão de ser até certo ponto refratária à água. Sua cor de um roxo vivo é agradável à vista. Penso mesmo que, não sendo poeirenta, não se transformaria facilmente em barro. De modo geral, as plantações tomam a conformação de nossos vinhedos e se expandem a uma altura de 1 metro, paralelas ao chão. As árvores frutíferas possuem o tronco da grossura dos nossos coqueiros, atingindo uns 10 metros de altura, com grossos e robustos galhos. Os frutos nascem nos galhos dependurados de um cordão de uns 10 centímetros de comprimento. As folhas se assemelham às das nossas laranjeiras, porém não tão verdes. No entanto, apresentam uma linda tonalidade azul marinho escuro e pendem justamente no aludido cordão. A cor dos frutos de um roxo avermelhado, pouco mais escuro que a nossa beterraba comum, sendo o tronco das árvores de cinza claro. Interessante a disposição especial dos galhos, metade de um lado e a outra metade do outro, parecendo grandes pássaros com as asas abertas. Os referidos galhos, do comprimento de 5 a 6 metros, adquirem-se regular conformação, porque quando termos são alvos de um tratamento especial que os leva a ganhar tão original posição e, segundo o critério deles, visa poupar espaço, facilitando a colheita. A variedade de frutos com formato e cores diferentes, não bastante as árvores e folhagem se assemelham, tomando aspecto uniforme, pouco se diferenciando entre si. Tátria é o nome de uma fruta cujo tipo é o da abobrinha, segundo o Dr. Janslan, portador de valiosa dose de cálcio. Para os esclarecimentos recebidos, as madeiras são muito mais resistentes e as plantas têm vida prolongada, excedendo com muito as mais duráveis do planeta Terra. Porque, possuindo madeiras tão fortes e resistentes, não procuram utilizá-la para outros fins? Perguntei. As árvores, meu amigo, são por demais generosas. Alimentando-nos com seus frutos, podemos afirmar que elas contribuem sobremaneira para o nosso desenvolvimento. E consideramos desumano sacrificá-la para outros fins. Elas também têm vida, provêm do solo e elas devem retornar. Ademais, se fizermos utensílios preparados com madeiras, estes serão de duração efêmera. Como tudo que produzimos é confito de ter longa duração, damos inteira preferência aos minérios. Naquela enorme área são cultivadas todas as frutas e demais similares. As plantações de igual espécie são separadas por largas veredas e nos seus próprios agrupamentos, essas
A alas são de menor largura para facilidade da colheita, de espaço em espaço, uma distância aproximada de uns 100 metros. Há plataformas redondas de meio metro de altura destinadas ao pouso dos volitores que transportam frutas e trabalhadores para o exercício de suas atividades. Ao lado de tais plataformas, quase rente ao chão, existe outra de menor tamanho, onde se fixam os fones de visão iguais aos que encontramos nas avenidas. Esses aparelhos providos de dois dispositivos servem para chamar ou dispensar os volitores. Nessa mesma área de plantio se calça as 35 usinas especializadas na preparação dos líquidos vitaminas. Ficam montadas de frente às plantações da fruta que se extraem as vitaminas. Realizam trabalhos complexos sob prático método, isentos de confusão ou balbúrdia, onde todos se entendem 100%, evitando a superveniência de inúteis esforços. Por se resumir em salutares, extratos de frutos, os alimentos daquele povo são de muitas variedades condicionadas a gostos diferentes. Nas plantações, as frutas são colhidas, selecionadas e conduzidas para as usinas extrativas. Seu tratamento é longo, são submetidos a processos desconhecidos para a separação da massa, para fornecer o néctar da fruta, ou seja, a sua essência. Essas essências são encaminhadas aos laboratórios das próprias fábricas quimicamente tratadas para se tornarem em condições de serem normalmente consumidas. Após constatação do grau de pureza, o líquido é enviado aos depósitos públicos para consumo. O bagaço das frutas, bem assim a massa restante, são conduzidos ao solo dos campos para servir de adubo, tal como sucede com as nossas plantações. Os habitantes, não possuindo dentes, saboreiam os alimentos, procurando mantê-los na boca durante alguns minutos, até serem assimilados. Muito naturalmente, cada um tem predileção por esta ou aquela qualidade de vitamina no alimento. Ou seja, apreciam mais um tipo de vitamina líquida que outra espécie, embora conciso da necessidade de absorver as mais úteis ao organismo e ao equilíbrio geral de suas forças ingerindo o alimento, formando o suco da própria boca. Ele vai direto para a bolsa distribuidora, que nele se situa a altura do estômago, a qual se encarrega de distribuir o essencial para os diversos órgãos do corpo. Assim obtém o iodo para o sangue, o cálcio para os ossos e o fósforo para o cérebro, não lhe restando resíduo algum para expelir. De uma coisa eu tenho certeza, é que quando tomei aquela alimentação, senti-me como se tivesse participado de um lauto banquete, ficando satisfeito por haver mantido perfeito equilíbrio orgânico ao fazer a digestão. Encontrava-me em tão excelente disposição que poderia praticar qualquer exercício sem me expor aos perigos decorrentes de esforços realizados após as nossas habituais refeições. Logo mais, sentamos sobre árvores amigas ao redor de uma mesa sobre a qual, como nas demais, havia um fone de visão onde encetamos nova palestra. Diga-me, doutor, aqui não chove? Perguntei. As chuvas são periódicas e mais pronunciadas em certas épocas, pois se trata de um fenômeno climatérico, embora seja diverso daquele que se processa na Terra. Aqui como lá, a chuva alimenta o solo, é um indispensável fertilizante. Discorrendo sobre o fenômeno chuva, passou a relatar. As nuvens se formam na atmosfera, porém situam-se em elevadíssimas camadas que sequer correlacionam diretamente com o meio ambiente. Quero com isso dizer que a formação e as consequências da chuva não são iguais às alterações telúricas. Estas acarretam violentes transformações atmosféricas que no processo próprio trazem frio, vento ciclone, verdadeiras catástrofes aos terrícolas. As nuvens que aqui se formam em elevadíssimas camadas tomam a forma de bolhas de sabão após a sua indispensável saturação. Elas se desintegram lentamente e caem graciosas, como se do alto de um edifício aterrissassem montes de confeitos de papel de seda branco. Divergem muito das chuvas que vocês estão habituados a presenciar, pois seus pingos são arredondados e quase do tamanho de uma de vossas unhas, com a aparência de escama de peixe, finos e transparentes. Tais pingos não possuem o mesmo teor de liquidificação da vossa água, mas têm a propriedade de se assimilarem ao solo com espantosa rapidez. Em outras condições, ao tomarem contato com as coberturas e outros congêneros, os pingos vão rolando, resvalando até se extinguirem sem deixar o menor vestígio. Assim, quando cai sobre nós,
podemos pegá-los e mantê-los nas mãos temporariamente, presenciando o seu lento desaparecimento. Gradativamente, eles vêm se reduzindo à medida que se aproximam do solo. E já na descida se evaporam, tornando-se difícil a queda de mais de uns 30 pingos por metro quadrado de superfície em média. Portanto, a chuva exerce mais na próxima atmosfera os seus benefícios que diretamente na própria Terra. A chuva, contrariamente do que sucede no seu planeta, constitui belíssimo espetáculo, caindo silenciosamente ao som de sutil música, é algo inconcebível aos sentidos humanos. Doutor, tenciono algo indagar com referência às residências. Diga o que preocupa, respondeu-me atenciosamente meu caro amigo Jansley. É uma simples curiosidade. Se as residências são todas uniformes, desejava saber se algum habitante pretendesse construir uma casa diferente para morar. Isso lhe seria permitido? Apertei. Perfeitamente, nós até lhe forneceríamos o material para construir quantas casas desejasse. Envidaríamos esforços para satisfazê-lo. Ele pode falar tudo o que pensa? Perguntei. É claro, mesmo porque a liberdade de manifestação do pensamento é um fecundo mostrador divino, orientador das humanidades para o progresso e a civilização. Pergunto isso porque na Terra nem sempre podemos nos expressar e a maioria se preocupa em possuir um grande número de casas, palacetes, vilas residenciais, inclusive possuir automóveis, acumulando também riquezas em bancos. É simples a resposta ao quesito que formula. Isso se verifica pelo fato de vocês estarem trabalhando dentro da efêmera grandeza material, quando nós, tão somente, visamos a eterna grandeza espiritual. Se um dos nossos concidadãos se dispusesse a tomar essa atitude, destoaria do geral, vindo a constituir exceção. Logo, concluiria haver retrocedido moralmente perante a coletividade, pois tudo se processa segundo o seu meio. Daí a grande diferença. E que diferença, exclamei, seria como se trabalhássemos à noite na escuridão e os senhores de dia na claridade. Foi o meu conceito ao procurar estabelecer uma pequena comparação, ao que meu interlocutor asseverou. Não deixe de ser interessante a sua comparação, foi a sua resposta. E levantando-se, disse: o que importa no momento é saber como está se comportando o seu físico em face da diferenciação a que se sujeita. Novamente, aquele médico e amigo de todos os instantes, tolerante e paciente, se propõe a me examinar, solicitando a que me aquietasse. Acompanhando o seu gesto, levantei-me. Atendi com prazer a tudo quanto determinou no sentido de facilitar a perscrutação que em mim desejava fazer. Colocado à minha frente, passou a fitar os meus olhos serenamente. Aguardei que a sua perspicácia profissional o orientasse, pois sentia-me senhor de perfeita saúde, em plena posse do domínio dos meus sentidos, compreendendo a sua condição, porém, alguns fenômenos orgânicos podem ser orientados com imprevista precipitação, visto o seu físico não está cabalmente afeito ao ambiente. Foi o que disse o Dr. Jansley com sua cordial afabilidade, acrescentando: vejo que está resistindo bem. Após alguns minutos, fim do exame a que me submeteu, transmitiu-me o seu diagnóstico. Pouco tempo lhe resta para permanecer entre nós, portanto não percamos o que há de mais precioso. Aproveitemos para uma ligeira visita ao gabinete de desenho, antes de conduzi-lo às oficinas dos olitores. Sua permanência é delimitada às condições físicas do meio, e nesse computo se inclui o tempo da viagem de regresso. Assim se expressando, enlaçou-me carinhosamente, conduzindo-me por entre uma daquelas alamedas arborizadas, e paramos junto à primeira plataforma que encontramos. Preliminarmente teve o cuidado de solicitar a vinda de um volitor após cumprir o dispositivo necessário para uma pequena coluna. Encontrava-me ainda observando detidamente a folhagem quando surgiu do lado direito um aparelho que rápido pousou sobre a plataforma. Prestes induziu-me a entrar no disco, partindo em direção oposta, isto é, dirigindo-se para o norte da cidade, onde se localizavam as oficinas e laboratórios. Dr. Jansley, o senhor há pouco se referiu sobre civilização, não foi? Perguntei. Sim, exato.
O senhor pode me dizer qual a verdadeira civilização? Perguntei. Posso, mas quero adverti-lo que o raciocínio do homem do planeta Terra ainda não concebe. Não tem importância, pode falar. A verdadeira civilização é aquela em que o ser racional pode matar, roubar, caluniar e não existe a mínima consequência para esses delitos. Mas isso é um absurdo, doutor. Não pode ser uma coisa dessas. Bem que te avisei quanto à sua incompreensão. Livro Antônio Rossi. Num disco voador visitei outro planeta. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.